Você aí tem medo do mar? Já ouviu falar de algum mistério sobre o mar? Já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas? E o tubarão gigante canibal, já ouviu falar? E o Mar do Diabo, já ouviu falar também? Pois é, galera, hoje vamos falar sobre isso e mais outras coisas. Mas se ainda não for inscrito no canal, vá logo se inscrevendo, deixa logo aquele like brabo e bora pro vídeo. Had no need to fight tonight. Fala galera, eu sou o Bessa e hoje vamos ver os 8 mistérios oceânicos que não foram resolvidos. Muitas pessoas têm medo do mar, muitas coisas acontecem no mar que nem sabemos. Com o avanço da tecnologia ainda sabemos menos de 10% de todo o relevo do fundo marinho e sabemos muito mais sobre a superfície lunar do que o oceano, onde é feito todo o transporte de mercadorias entre os continentes. E com isso, sabendo pouco ainda sobre o fundo marinho, muitas espécies ainda estão desconhecidas e mistérios rondam sobre algumas partes do oceano. O nosso primeiro mistério é sobre o iate CAS-2. O caso aconteceu em 2007, quando ele foi encontrado na Grande Barreira de Corais da Austrália, à deriva e sem ninguém dentro. Houve várias especulações sobre o que teria acontecido com a tripulação. Logo mais tarde souberam que havia 3 tripulantes nesse iate: o capitão Des Batten e os irmãos Peter e John Tunstall. Eles poderiam ter encenado a sua morte a fim de seguro, até porque já ocorreu vários casos desses pelo mundo inteiro, em que pessoas fingiram morrer para ter dinheiro através do seguro de vida. E também poderiam ter sofrido nas mãos de contrabandistas de drogas e piratas. Mas uma das teorias mais loucas era que algum tipo de atividade paranormal teria acontecido com eles. E também fizeram uma comparação com um navio chamado Mary Celeste. Mas sobre esse assunto a gente deixa para outro vídeo. E continuando, após muitos boatos sobre o que teria acontecido com eles, um médico legista de Townsville deu a sua versão sobre o que teria acontecido com os 3 amigos do iate. Durante a viagem, um dos irmãos tentou libertar uma linha de pesca que estava em torno da hélice do barco. Foi então que o primeiro caiu no mar, e logo em seguida o segundo tentou ajudá-lo e então caiu também. O capitão, para ajudar os 2 que já estavam na água, tentou soltar as velas do barco para que ele pudesse voltar, mas uma mudança de direção do vento fez com que o boom do barco oscilasse e teria batido no capitão, fazendo com que ele caísse na água também. E a partir que os 3 já estavam na água, seria muito difícil deles voltarem para o barco. As chances eram bem poucas e a partir daí o fim teria sido rápido, até porque eles estavam a 160 km da costa. E o capitão tinha apenas 56 anos, um dos irmãos tinha 63 e o outro tinha 69. Então essa foi a especulação do que teria acontecido com os 3 tripulantes do iate. Mas não se pode jogar fora que depois deles terem caído no mar, um tubarão poderia tê-lo devorado facilmente. Mas até hoje nada foi comprovado e nenhum dos corpos dos 3 tripulantes foi encontrado. E o nosso segundo mistério aconteceu em 2003, quando cientistas decidiram marcar um grande tubarão branco de 2,7 metros para estudar as mudanças de temperatura e profundidade do oceano. E após 4 meses da fêmea ser identificada, ela caiu rapidamente a uma profundidade de 580 metros. E a temperatura ambiente ao redor da etiqueta mudou de 8 graus Celsius para 26 graus Celsius. E os especialistas chegaram a uma conclusão de que a fêmea teria sido atacada por algum outro tubarão ainda maior, ou até alguma outra criatura. O que poderia ter acontecido também é que uma baleia assassina poderia ter fixado sua mira nesse tubarão e tê-la matado. Mas isso nunca foi comprovado e nunca foi determinado por concreto o que teria acontecido. O nosso terceiro mistério é a Fossa das Marianas, um lugar conhecido por ser o mais profundo do oceano inteiro, podendo chegar a 11.034 metros de profundidade. E se for fazer uma comparação de tamanhos, o Monte Everest caberia dentro dessa fossa e ainda ficaria 2.000 metros cobertos de água. E por causa da sua grande dimensão, profundidade e pressão, apenas 4 expedições com sucesso foram feitas pela Fossa das Marianas.
e lá foram encontradas algumas criaturas estranhas, antes nunca vistas pelo homem, como essa Enteropneusta roxa. E também foi descoberto recentemente um pequeno crustáceo e também mais algumas outras espécies, todas muito bizarras e estranhas. E por causa do seu difícil acesso, é muito provável que poucas expedições vão ser feitas na Fossa das Marianas. E devido a grandes dificuldades, pouco se sabe sobre a Fossa das Marianas. Existem muitas coisas que ainda temos que descobrir. E você já ouviu falar também sobre alguma anomalia no Mar Báltico? Esse é o nosso quarto mistério. Ele foi descoberto em 2011, a 90 metros de profundidade, por 2 pesquisadores. Muita gente ficou falando o que era aquilo. Poderia ser uma nave alienígena, uma base naval antiga, submarina? Poderia ser um bloqueador de sinal de submarinos? Muitas coisas foram ditas. Poderia ter sido até uma forma estranha, natural, ter criado lá. Ou algum tipo de dispositivo antissubmarino. Mas segundo um oficial sueco, aposentado já, ele disse que teria sido a base de uma estrutura usada durante a Segunda Guerra Mundial para bloquear sinais de submarinos russos e britânicos. E recentemente, uma pesquisa ao Mar Báltico, alguns mergulhadores afirmaram que os equipamentos relatavam algum tipo de defeito, um mau funcionamento quando chegavam perto da anomalia. Mas uma razão para essa pane nunca foi determinada, nunca foi comprovado nada que, devido à anomalia, os equipamentos paravam de funcionar e mais outras coisas. Mas algumas amostras foram retiradas em torno da anomalia e foi comprovado que aquilo estava lá desde a era glacial, ou seja, há muito tempo atrás, e não foi da Segunda Guerra Mundial. E hoje pesquisadores estão arrecadando fundos para fazer novas pesquisas sobre a anomalia, mas até agora não se conseguiu muito. E o nosso quinto mistério são os sons produzidos no fundo do mar. Não sons de criaturas conhecidas pelo homem, e sim que o homem desconhece. E entre os sons mais populares está o bloop, que é um som de frequência ultra baixa, extremamente poderosa, e sua localização foi em uma região perto da região sul-americana. Esse som foi gravado em 1997 pelos equipamentos da Marinha dos Estados Unidos. E uma afirmação que é dita é que esse som que foi gravado é de uma criatura viva. E se esse som for mesmo de uma criatura viva, essa criatura seria várias e várias vezes maior do que o maior animal marinho que conhecemos, a baleia azul. Dá uma olhada só no som. E o outro som também popular é chamado de Julia. Foi gravado em 1999, também perto de uma região sul-americana, mas mais ao norte. Dá uma olhada no som. A fonte desse som também é desconhecida, mas foi forte o bastante para ser captada. Ele dura aproximadamente 15 segundos, com frequência de 0 a 50 Hz. E os cientistas da NOAA acreditam que é um iceberg gigante arrastando no fundo do mar. Rapaziada, isso aí não tá com muita cara de gelinho arrastando no chão não, né? Mas enfim, até hoje nada foi descoberto para dizer de onde vieram esses sons mesmo. Nada foi dito realmente que veio de alguma criatura ou algum estudo que comprovasse de fato de onde eles vieram. E o nosso sexto mistério é o famoso Triângulo das Bermudas. Como diz o nome, forma triangular com cerca de 1,3 km² de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico. O Triângulo das Bermudas, ou Triângulo do Diabo, é um dos mistérios mais notórios do mundo e já existem relatos dele há muito tempo. Quando Cristóvão Colombo navegou pela primeira vez na área, ele falou ter visto uma grande bola de luz no céu que caía no horizonte e depois brilhou. Após isso começaram várias alegações de todos os tipos de eventos estranhos na área, incluindo vários barcos desaparecendo sem que ninguém mandasse nenhum sinal de socorro. E um dos casos que mais repercutiu foi uma esquadra inteira de bombardeiros americanos que desapareceu completamente, mas até hoje nada se sabe sobre esse desaparecimento ou por que essa região é tão misteriosa. E o nosso sétimo mistério
é o famoso Mar do Diabo, que fica ao redor da ilha Miyake, a 100 km de Tóquio, um lugar tão estranho e perigoso quanto o Triângulo das Bermudas. Na cultura popular, acredita-se que o Mar do Diabo pode estar relacionado à viagem para outra dimensão, onde barcos e aviões desaparecem de forma misteriosa. E entre os fenômenos sobre esse lugar está o desaparecimento de barcos e aviões, mais do que no Triângulo das Bermudas. Numerosos avistamentos de navios fantasmas, barcos não identificados, objetos submarinos não identificados, e sobre isso existe um relato. Nos anos de 1952 e 1954, o Japão perdeu 5 embarcações militares com um total de 700 pessoas. E o governo japonês, a fim de saber o motivo do desaparecimento, financiou uma embarcação com mais de 100 cientistas para estudar o Mar do Diabo. E quando chegou ao local, a embarcação desapareceu, com os 100 cientistas. E o Japão declarou a área como perigosa. E até hoje pouco se sabe sobre essa região, já que era tão misteriosa e perigosa. E o nosso oitavo e último mistério é a Ilha de Bermeja, que foi encontrada em diversos mapas como esses do século XVI. Pode-se ver claramente que no mapa ela existe. Mas em 2019, pesquisadores saíram para explorar a área e a ilha havia desaparecido misteriosamente. Mas de acordo com muitos geólogos e oceanógrafos, a ilha nunca existiu. E a crença que essa ilha existia era decorrente de erros na cartografia, pois isso é um dos motivos de seu aparente desaparecimento. E também mudanças na geografia do leito oceânico, aumento do nível do mar, e outras pessoas falam que os Estados Unidos explodiram a ilha para se apoderar de novos territórios e expandir sua zona econômica. Mas até hoje nunca foi vista essa ilha e não se sabe de fato se ela existe ou não. E esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixe o seu like, não esquece, se inscreve porque em breve terá mais vídeos. Siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Bora lá ajudar o canal para crescer cada vez mais. Isso é tudo, galera. Valeu! Guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's